O regime chinês realizou hoje o maior desfile militar do país dos últimos anos. Isso porque o evento comemora os 80 anos da vitória da China contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. E essa data histórica é geralmente usada pelo Partido Comunista Chinês para tentar demonstrar força e patriotismo. Mas o ponto aqui é que, na verdade, o Partido Comunista Chinês teve um papel bem limitado nessa luta contra os japoneses, sendo que quem realmente liderou essa disputa foram os nacionalistas, o partido que governava a China na época e que se retirou para o que hoje é conhecido como Ilha de Taiwan, depois de perder a Guerra Civil em 1949. Só para termos uma ideia das 22 batalhas que os japoneses travaram contra a China, o Partido Comunista Chinês esteve envolvido em apenas 2 dessas batalhas, sendo que uma delas foi, na verdade, uma emboscada que eles fizeram contra os japoneses, e a outra operação foi, na verdade, muito bem sucedida e causou grande estrago à estrutura japonesa. Mas os generais militares que lideraram essa operação foram punidos pelo Partido Comunista Chinês, já que as ordens era preservar o exército comunista e fazer com que o exército nacionalista se desgastasse nesse processo. Sim, sobre a questão de quem lutou contra os japoneses. Acho que o jeito mais fácil de identificar isso é, diante da derrota, para como os japoneses se renderam. Então, a carta de resignação, de capitulação dos japoneses, né, a rendição incondicional estendida ao fronte da guerra na China, o documento é muito claramente direcionado ao Chiang Kai-shek, né, o líder do governo nacionalista. Então, não tem menção a Mao Tse-tung, não tem menção aos supostos combatentes do regime comunista. Então, o que existe a menção é a aliança, né, no caso, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e demais colaboradores. Mas a autoridade a qual os japoneses referiram no ato de rendição foi o Chiang Kai-shek. Então, isso por si só é um grande sinal de quem realmente estava lutando contra os japoneses. Então, o fortalecimento relativo dos comunistas e o sucesso deles na Guerra Civil, que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, também tem esse aspecto. O fato dos nacionalistas terem, de fato, gastado muita energia e pagado com a morte de muitos soldados durante o período em que estavam lutando com o Japão. Porque assim que o Japão se rendeu, a Segunda Guerra Mundial teve o seu fim, com a rendição incondicional e a derrota do eixo, então os japoneses se retiraram e pouquíssimo tempo depois teve um brevíssimo armistício entre os nacionalistas e os comunistas, mas pouco tempo depois teve a Guerra Civil Chinesa, que durou mais um tempo, e o desfecho dela foi a derrota dos nacionalistas, que se exilaram em Taiwan, e em outubro de 49, o Mao Tse-tung fez aquele ato lá da inauguração do regime comunista.